E aí, pessoal, tudo bem? Tô quase indo pra cama, é sábado, 1h30 da tarde. Eu estou prestes a ir dormir, culpa de Lucas e Vitor, que a gente ficou jogando até 6 da manhã e depois eu tive aula a manhã inteira. E antes de dormir eu vim aqui cumprir uma promessa que ia ter um monte de vídeo, não vai ter um monte, eu vou colocar tudo em um só, vai virar uma bagunça, mas vocês vão entender. Ia ter um, um vídeo sobre esse livro, e talvez ele vai existir, e dá muito pra falar sobre isso daqui com as skins de Diablo. E hoje, basicamente, a gente vai falar de uma. Sem spoilers, desse livro Caçador de Pipas e um pouco também do livro do Freud. E daquela live lá de leitura de Freud comentada. Aqui tem uma coisa muito preciosa aqui que eu quero comentar também. Pois bem. Uh, Chineses e geopolítica estavam ocupando muito do meu tempo. E aí o que aconteceu? Matei a minha grande curiosidade da China e desacelerei. E tô tentando fugir da geopolítica e tô tentando entender menos o mundo inteiro e entender mais o indivíduo. E aí, para conseguir transmitir mensagens que toquem o coração de vocês, eu quero aumentar a minha zona de intersecção com vocês. Então, ao invés de entender Mao Tse-tung e estratégia chinesa de dominar o mundo, eu estou tentando ler Harry Potter para ter mais referências que eu possa utilizar para tocar o coração e transmitir mensagens do jeito que eu quero passar. E está sendo legal. Caçador de Pipas é um livro que eu tentei ler lá atrás e não li porque estava ocupado jogando Heroes of the Storm e não estava no clima, e também porque ele começou a tocar em algumas coisas que eu não estava preparado para mexer, porque são pesadíssimas. E agora e bateu forte uma leitura maravilhosa. Eu não vou dar spoilers porque eu não quero tirar essa leitura de vocês, porque o livro é maravilhoso, é doloroso. É um livro basicamente sobre culpa e arrependimento, sobre amor, sobre família, sobre amizade, sobre uma caralhada de coisa que você precisa ler pra entender. No final, no 45 do segundo tempo, os caras vão lá e me taca a propaganda americana nojenta, mas que não arruína o livro. Se você acompanhou 2 anos de geopolítica aí nas minhas conversas com o Lucas, você vai entender a propaganda americana no final do livro e vai desprezá-la e vai entender que existe uma história maravilhosa sendo contada, muito sofrida, me fez chorar, me fez entender coisas da minha própria vida. E eu consigo a síntese desse livro inteiro, sem spoilers, sem estragar a história, sem mexer no que isso vai tocar em você. Eu consigo resumir nessa frase aqui que eu quero conversar a respeito. Tem uma outra frase por onde eu quero começar, que é. Caraca. Mas descobri que não é verdade o que dizem a respeito do passado. Essa história que podemos enterrá-lo. Porque de um jeito ou de outro ele consegue escapar. Só que tem uma coisa melhor do que isso. Então, sim, esse livro é muito sobre culpa, muito sobre arrependimento, muito sobre o quanto o reviver das nossas lembranças pode amargurar nossa vida. E aí no final, ele te dá de presente, assim, essa frase: Quiet is peace. Quietude é paz, tranquilidade. Quietude é baixar o volume na vida. O que é um knob, volume knob? Pensa naqueles rádios de veio que seu avô tinha, que girava o botão assim, ó. Então, turning down the knob na vida é baixar o volume da vida. Silence is pushing the off button. O silêncio é desligar o botão. E aí você fala, que merda, que é isso? E existe muita sabedoria por trás dessas palavras. E muito disso daqui tá na psicanálise. E olha que interessante. A quietude, ela é o fim da linha. É quando você chega onde você tem que chegar.
E, e para não me perder em jogos linguísticos, eu vou começar por alguns exemplos aqui que eu acho que cabem. Vamos tentar? Ah, eu vou fazer umas borrinhas básicas só para alguma coisa ficar correndo na tela. E porque vocês falaram que o volume incomoda e desconcentra, eu vou baixar mais ainda. Tomara que não atrapalhe, tá? Fazer um negócio bem fácil mesmo para não me enrolar nas palavras. Mas é porque aí eu vou dar mais exemplos do que eu daria. E aí eu me mantenho acordado, porque se eu desacelerar aqui, eu vou dormir no meio do vídeo. Ahn, e aí eu aproveito e testo esse amuleto novo que eu dropei e tô experimentando. Pensa quando você começou a dirigir. Pensa quando você começou a dirigir. Você estava tranquilo no primeiro dia em que você dirigiu? Depois de tirar a carta, quando você pegou o seu primeiro carro zero, porque você ganhou do seu pai burguês, porque você é um herdeiro safado. Mentira. Pensa quando, depois de toda a sua história, você foi lá dirigir. Você estava tranquilão, assim, no primeiro dia em que você entrou no trânsito e aí começaram a te fechar, aí o motoqueiro começou a buzinar. Você estava tranquilo? Provavelmente não. Pensa no seu primeiro dia de trabalho. Você estava tranquilo? Provavelmente não. Você estava tranquilo no dia do seu primeiro beijo, no dia em que você foi transar pela primeira vez na sua vida? Porra, eu sou virgem, você tá me excluindo, tá fazendo sentido. Tô falando do meu universo. O que acontece é que quando a situação é tensa pra você, você consegue tudo na vida menos tranquilidade, certo? E aí você dirige com uma tensão enorme. Você joga com uma tensão enorme. Você já fez um boss no Diablo pela primeira vez sem ter o equipamento necessário para passar por esse boss? Como foi a sua primeira chave? Como foi o seu primeiro boss 200 aqui nesse jogo? E se você não joga Diablo, não entende Diablo, você se lascou. Mas o que acontece? Você está sempre muito tenso, muito nervoso. E aí, quando você tá nervoso, geralmente você fica expansivo. E aí você grita, você briga, você se exalta, você se emputece, né? Então você tá jogando HOTS, ranqueada, 4 da manhã, o cara vai lá e faz manubice, o que que você faz? Você é tudo na vida, menos tranquilo. Por quê? Porque você não tem quietude. Por quê? Porque você tá puto. Por quê? Porque você não tem controle da situação. Porque você não tem controle da situação. E aí o que você faz? Você briga. Você fala, seu noob, o que você foi fazer no bot agora? Esse ATF tá acontecendo aqui no top. Você fala, sai da minha frente, seu nojento. Não era pra você tá aí porque eu não sei frear. E você tá diminuindo a velocidade na minha frente, seu cuzão. Você xinga, você se desespera. E aí o que acontece? Pode acontecer de você aprender a jogar, pode acontecer de não também. Pode acontecer de você aprender a dirigir. Tomara que isso aconteça. E aí, quando você aprende a dirigir, o que acontece? Você começa a falar no celular enquanto dirige, e você começa a pensar na vida, escutar sertanejo cantar e rebolar no banco do carro porque você tá feliz. Você começa a gravar vídeos enquanto você joga Diablo, porque tá tão na sua zona de conforto que você consegue movimentar o seu char sem pensar, e você começa a desviar de skills sem ter que pensar nelas, porque você aprendeu. E aí, quando você domina determinada coisa, você começa a fazer isso com quietude. E a quietude depende muito de tranquilidade. E aí, ele fala que o silêncio, ele não é baixar o volume da vida. Porque quando você aprende a dirigir e faz isso sem pensar, você baixa o volume da, da tarefa de dirigir. Quando você, depois de tantas horas jogadas, aprende a jogar Diablo, você baixa o volume do controle do Diablo, a menos que você esteja fazendo boss 200 com Devora e Chuleta 11 da noite, você baixa o volume do jogar Diablo e começa a fazer isso numa masmorra mais baixa do que o seu nível, e começa a fazer isso com tranquilidade. E o silêncio não é quietude, o silêncio ele não tem a ver com controle, o silêncio ele não tem a ver com baixar o volume e não tem a ver com fazer no automático. Ele não tem a ver com fazer no automático. O silêncio é quando você desliga o botão. É quando você não faz o boss 200 porque você tem medo de morrer. É quando você não dirige por medo de bater. É quando você não transa por medo de brochar.
É quando você, que mais que eu falei? É quando você não beija com medo de não saber, e de babar, e de morder, e de é, queimar seu filme, e de virar motivo de chacota na sétima série. É, você tá vendo que existe uma grande diferença entre fazer até se sentir natural com isso. E eu vivo falando nas playlists de selva corporativa que você não pode ter medo de entrevista, porque você tem que estar tremendamente na sua zona de conforto na hora de se apresentar, na hora de falar quem você é e do que você sabe fazer. Você tem que ser a pessoa mais confortável em dizer para o mundo quem você é, e você não pode errar nisso se você estiver dizendo a verdade. Portanto, é bom que você saiba dizer isso com naturalidade. E a alternativa de estar tão nervoso ao ponto de não ter coragem de fazer uma entrevista é silenciar. E aí você não faz entrevista, e aí você não joga, e aí você não transa, e aí você não dirige, e aí você não faz. Agora pega tudo isso e aplica para os seus processos mentais. Então você teve um pecado na sua infância por omissão. Um pecado na sua infância por transgressão, um pecado na sua infância por traição de uma amizade, por falta de lealdade, por não conseguir manter confidencialidade, por não conseguir oferecer ajuda, por não ter coragem de enfrentar. E aí você é criança e o seu cérebro está em formação, os teus valores, as tuas crenças, teu código de conduta, ele está tudo sendo formado e você tem um trauma muito grande. E aí você não consegue conversar com a pessoa que você acha que você feriu, que você acha que você machucou. E aí você não consegue resolver aquele problema. Imagina que no primeiro dia em que você vai sair com o carro, você bate no portão da garagem. Você tem que viver uma dor. Você tem que viver a dor de contar para seu pai ou para você mesmo que trabalhou tanto para conseguir comprar aquele carro. Você precisa ter a conversa difícil que é: caguei, fiz merda. Não fui na TF, fiquei na lane no nível 20. Não, eu roletei na têmpera lá, estraguei meu item. Desculpa se você não entendeu as referências. Você tem que lidar com algo que te faz sofrer muito por uma dor que você tem que viver. E aí você consegue o perdão do outro. E depois de conseguir o perdão do outro, você consegue o seu próprio perdão. E aí um belo dia, você fala assim: caguei na TF, mas depois a gente ganhou outras partidas. Brochei na primeira noite, mas depois a gente transou, que foi uma beleza. Bati o carro no primeiro dia em que eu fui sair da garagem, mas agora eu dirijo sem pensar, e quando eu vou ver, eu já tô no lugar, porque o carro vai sozinho. E se você não enfrenta isso, você nunca, se você não causa esse ruído todo, você nunca chega ao ponto de poder baixar o volume. Você nunca chega ao ponto de poder levar a sua vida no automático. Você nunca chega ao ponto de viver a vida com leveza e com tranquilidade. Por quê? Porque você está suprimindo uma dor que precisava ter sido vivida. E aí, silence is pushing off the button. É quando você fala: vou jantar, e sai da call e quita do jogo. É quando você fala: a culpa é sua, porque você é tão gostosa que eu não consigo. E aí quando você suprime a coisa, ela fica lá. E aí casa com aquela outra situação. O problema é você achar que o tempo vai resolver aquilo lá. Porque o tempo vai passar e você vai superar. Só que a dor, ela cobra juros absurdos. O juro da dor esquecida no passado é pior do que o do Nubank. Isso é muito caro. E ele aflora. E aí você fala assim: bom, eu tive muitos amigos na infância, eu também vou ter muitos amigos na adolescência e na vida adulta. Eu tive uma namorada com 16, eu também vou conseguir namorada com 25. Então, aquilo que me fez sofrer, eu silencio, eu desligo, eu finjo que não existe, e aí eu sigo a vida. Mas aí você não tem quietude, porque você não está bem resolvido, e aquela dor que você deixou para trás, ela vai servindo de alicerce para novas relações que vão sendo baseadas em inseguranças e dor, e aí as suas lembranças, a gente não lembra do que aconteceu, a gente lembra do que a gente lembrou. E toda vez que você lembra de alguma coisa, você lembra com mais dor. Toda vez que você lembra de alguma coisa, você lembra com mais culpa. Toda vez que você lembra de alguma coisa, você se lembra com mais repulsa. E aí você acha que você merece
ser castigado por isso. E aí você provoca o castigo. E aí como que você provoca o castigo? Sendo mais cuzão ainda com a pessoa. Pra que ela te odeie, pra que ela te trate mal, pra que ela te trate do jeito que você merece. Não estou dando spoilers da história. Juro que não. Lê lá pra você ver. Leia lá pra você ver que eu não tô dando spoiler. Eu tô falando da vida de uma pessoa que tá com culpa e arrependimento mal resolvido, e que não consegue lidar com isso e, portanto, coloca tudo numa caixa de Pandora e fala tomara que nunca abre. Coloca uns pesos em cima e reza pro tempo passar. Por quê? Porque aí a dor vai passar, porque aí você vai esquecer. Dor cobra juros mais caro que do Nubank. Não devo pro Nubank. Faço o que você tem contra o Nubank, nada, eu tenho conta lá, você só não pode ter ver para aquele cartão de crédito. Deva para qualquer outro. Quer dizer, para nenhum. Jamais. Esse, esse livro é maravilhoso porque ele vai pegar as coisas e vai levar para um lado extremo. E você vai falar, cara, tudo que tinha possivelmente para dar errado deu errado. E aí toda a nobice que esse cara poderia possivelmente fazer, ele fez. Sem spoiler. Não tô dando spoiler nenhum aqui da história. E aí você fala, esse cara aí eu não sou. Mas esse cara é um caso tão extremo que ele mostra o pouquinho que eu tenho. E esse pouquinho que eu tenho talvez seja muito. E se eu acho um absurdo esse cara carregar essa culpa pra vida inteira, então talvez eu também esteja carregando culpa à toa. E olha que eu não tô dando spoiler. Eu juro pra vocês que eu não tô dando spoiler. Vá lá e lê pra você ver como eu não tô dando spoiler. É uma leitura realmente muito preciosa. E aí, se você não quiser ler, foda-se, vai no Booktuber, entenda a história, e aí você vai ver que eh, a, a, essa minha análise dessa citação, esse meu comentário tosco em cima dessa única citação desse livro riquíssimo, talvez faça sentido e talvez te ajude a entender e aproveitar o que essa leitura tem para te oferecer. Lembra de Clóvis de Barros Filho? Tem Abril? Tem Abril? Pois é. Estou eu fazendo uma live no YouTube um dia desses, alguma coisa pra ensinar pra alguém. E aí eu leio um capítulo de Freud, e aí eu chego no final, leio o negócio aqui, eu numa live, onde supostamente eu tô ensinando para as pessoas o que Freud disse, explicando para elas porque elas não se interessaram em ler. Aí eu chego aqui e falo, não entendi. Aí eu falo, não. Eu vou para inglês para ver como que é. Também não entendi porra nenhuma. E aí eu lembrei do Clóvis de Barros Filho falando, você, porra, assim, lá na cadeia, o cara teve trabalho de escrever essa porra. E você não entende. E se é pra uma pessoa, então é pra você. Vai entender esse negócio. E aí, bate uma gratidão enorme da gente estar em 2024, a internet ainda ser livre, estarmos todos conectados e ter um mar de informação para você pesquisar caso você queira. E aí eu encontro essa coisa maravilhosa que cultura estética da psicanálise. Eu vou ver se eu deixo aqui, né, nos comentários o link pra vocês verem. Ah, não vou achar o link, porque eu baixei o negócio. Eu vou no meu histórico e vou ver. Versos extraídos de Freud, numa balada de 1797, aparece no início de uma estrofe cujo conteúdo pode auxiliar no esclarecimento de seu empréstimo. Que se regozija aquele que respira alto, na rosa e a luz. Porque abaixo é o terrível. E o homem não deve tentar os deuses, nem jamais, em tempo algum, desejar ver o que eles se dignam encobrir de noite e no terror. E aí eu falei, caralho, que negócio foda, porque agora eu posso fazer várias sinapses com um monte de coisa. E aí pensemos que raio pode ser isso. E aí eu liguei isso com Tenkyo, porque a Tenkyo ela fala assim, tem encarnação? Tem. Como que é? Não é pra você saber agora, é pra você viver essa vida aqui. Deus criou você pra ser feliz na Terra. E aí, depois que você morrer, você vai descobrir o que você vai fazer. Mas agora não. Agora você tem que cumprir a sua missão de ser feliz aí. E de tentar ser o menos arrombado possível para não atrapalhar na felicidade do amiguinho. Aí você fala, nossa, que filosofia de vida legal. Pois é.
Não, mas eu quero saber mais sobre a reencarnação. Não é pra você saber. Se fosse pra você saber, você saberia. Se você não sabe, por que não vai saber ainda? Me dá dinheiro. Aí você vai e fala, pô, isso é tão sábio que toma aqui o meu dinheiro. E aí o templo é de ouro. Desculpa quem ainda tem licor. Não é de ouro, eu tô brincando aqui, eu tô forçando a barra. Freud é tão sarcástico, ele é tão sádico, ele é tão perverso, que ele brinca com o amigo dele que fala de sentimento oceânico. Que o sentimento oceânico ele te liga com tudo, com o todo, com. Nossa, quando eu medito, quando eu rezo, quando eu choro, quando eu planto bananeira com os incensos ao redor de mim, eu me conecto com uns paranauê que você não faz ideia, que eu sinto um sentimento de oneness, de unidade com o todo. Desculpa se eu tô sendo desrespeitoso com alguém, é porque eu sou um arrombado mesmo, chulo. E aí Freud fala assim, sentimento oceânico. Aí o cara ele vai num baita de um escritor, que é Schiller, pega uma obra dele, que fala justamente que você não deve ousar tentar descobrir o que os deuses encobrem. Basicamente, Schiller estava falando em 1800 que o japonês está falando E aí você fala assim, nossa, Japão é um negócio centenário, Tenrikyo deve ter nascido lá nos primórdios de 2000 e alguma coisa. Tá? Não é antigo. É uma ramificação de uma ramificação de uma ramificação. Tem uns caras que se estabeleceram num lugar muito humilde e onde todo mundo faz as doações para esse lugar humilde. Né? No Japão e na Alemanha, duas pessoas que nunca tiveram contato estavam falando exatamente a mesma coisa. Não se meta com o que não querem que você saiba, porque se está encoberta por algum motivo. Se os deuses eles deixam encobertos pela noite, pelo terror, é para você ter medo daquilo, não é para você buscar saber. E aí Freud pega isso e ele comba com o sentimento oceânico do amigo dele e fala assim: "Ah, você tá no oceano, feliz é daquele que consegue pôr a cabeça para fora e respirar." Freud arrombado, safado, sádico, nojento. Meu Deus, que cara foda. Que que mente brilhante para conseguir pensar em escrever um negócio desse. Porque essa luz rosa, que eu não sabia o que era, talvez seja a luz da aurora, nascer do sol, né? O sunset ou sunrise, foda-se. Que é aquela. É, no final do dia, né? Que fica rosa. Porque Porque existe uma linha tênue que separa o dia da noite, e a noite não é para você saber o que é, e o dia é para você saber o que é, e é para você estar com a cabeça para fora d'água, não para dentro d'água, nesse sentimento oceânico que você está buscando, porque no fundo você está carente de pai e de mãe, e você tem medo do destino, você tem medo do desconhecido, você tem medo daquilo que você não entende, e você quer chorar, porque aí vai aparecer um peito na sua boca e vai te tirar o cachorro de perto de você, e aí você vai sentir segurança. E olha como é diametralmente oposto o sentimento de desamparo, aquele do choro não atendido, do socorro que não vem, da criança que não é protegida, e aí ela desiste. Então, assim, a maneira de lidar com a existência dela é não se apegando à existência, porque senão o medo faz com que ela não consiga adormecer. E The Kite Runner, o caçador de pipas, ele faz o favor, e eu não vou dar spoiler, de meter no livro assim que as crianças elas lidam com o terror adormecendo. E aí toma a sinapse jogando diabo sem dormir, falando, olha como essa depressão, que é a desistência da sobrevivência para que você consiga lidar com o medo de perder a sua existência e, portanto, conseguir adormecer. Olha como isso daí está no oposto sentido do anseio pelo peito, pelo anseio pelo socorro, e você não consegue lidar com a ausência desse socorro. E eu falei, nossa, a alternativa à depressão seria fé. Por um lado,
que maravilhoso. Por outro lado, do quanto de conhecimento isso me privaria e do quanto de fortalecimento isso me privaria. E aí você fala, então você acha que todo mundo deveria seguir esse caminho para ser forte? Não. Lembrem da Gabriela, que eu sinto aqui, que, que é uma pessoa que não tem 10% da força que eu tenho, porque nunca precisou, porque ela tem uma vida completamente protegida, maravilhosa. E aí, como que eu vou falar que Gabriela não amadureceu, que não aprendeu isso, que não aprendeu aquilo, que não aprendeu aquilo outro, sendo que ela nunca precisou e que dentro do universo dela ela tem absolutamente tudo que ela precisa e ela tem o cérebro virado pro gozo, pro usufruto, pra arte, pra bondade, pra caridade, pra coisas que eu falo, meu Deus, como era maravilhoso que você tenha sido protegida para conseguir desenvolver tudo isso e fazer florescer na sua vida, em todas as pessoas que têm contato com você, ao ponto de você ter essa existência linda que eu gosto de admirar, mas com a qual eu não tenho nada a ver. E olha como essa fase inicial da vida ela é tão importante e o quanto, independente do que eu faça, a Lana vai ter os conflitos dela e pelo menos ela pode alcançar nisso o equilíbrio para que ela nem seja depressiva demais e nem seja enganável demais por seitas falsas e religiões falsas que não são a sua. Maravilhoso isso. Leiam Caçador de Pipas, porque do mesmo jeito que eu vou vir aqui fazendo referências de Harry Potter para vocês, nos próximos vídeos talvez eu dê spoilers desse livro aqui sem piedade. Estejam avisados. Grande abraço, bom fim de semana. Para mim, boa noite.